leremos o verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Vamos deixar que todos possam, encontrar, para que todos possam fazer, juntamente conosco, a participação dessa leitura da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Agora também no livro de Marcos, capítulo 5, leremos o verso 19. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, ou a tua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Marcos também, o mesmo capítulo 5, leremos o verso 23 e 24, que nos diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribundo, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora o verso 34 diz assim, do capítulo 5: e ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe nessa noite. Meus irmãos, nós vemos que o quanto Jesus, Ele ama a vida do homem. Você sabia disso? O quanto Jesus importa com você? O quanto Jesus, Ele amou a vida do homem. Nós não estamos falando algo aqui que não podemos provar. Nós podemos provar que Jesus, Ele ama você. E o Jesus que ama, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, que todo poder emana dEle, eu posso garantir nesta noite, Ele está presente aqui neste culto, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, Ele deixa de cumprir, talvez, uma agenda para ter um encontro com uma única pessoa. Jesus muitas vezes deixa de cumprir algo na eternidade por causa de você. E nesta noite Jesus, Ele deixou a eternidade para estar aqui nessa noite para falar com você aqui, louvado seja o nome do Senhor. Jesus hoje marcou um encontro com você aqui nesta noite. Quem crê nisso aqui dá um glória a Deus. Jesus marcou um encontro conosco. E é maravilhoso que este encontro, ele traz benefícios, ele traz um impacto na vida do homem. A palavra diz que Jesus estava pregando para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é muito ou pouco? Hein? O que você acha, Tiago? 10 mil pessoas é poucas pessoas? Bastante, né, Tiago? 10 mil pessoas, Jesus estava falando para aqueles homens, para aquelas mulheres, dizendo o quanto Ele veio para salvar o homem. Ele veio para libertar o homem que estava cativo, preso, oprimido. Ele veio trazer a libertação. Só Jesus pode libertar, louvado seja o nome do Senhor. Não importa as correntes que você vive, não importa até mesmo as trevas que vocês vivem, mas agora quando Jesus chega, com Ele chega a luz, com Ele chega a salvação, com Ele chega a libertação, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que de repente Jesus olha para os seus discípulos, já estava anoitecendo. Ele diz assim: passemos para outra banda. Os discípulos perguntaram entre si, mas por que nós vamos passar para o outro lado? Sendo que aqui há uma grande multidão. Por que Jesus quer atravessar
o outro lado. Mas Jesus sabia que ali havia alguém necessitado. Nessa noite também, Jesus está aqui, porque há alguém precisando que Ele possa operar um milagre na sua vida. Talvez você está confiando em médicos, talvez você está confiando em pessoas que possam trazer para você algo, trazer para você uma solução do seu problema, mas eu tenho para dizer nessa noite, Jesus, o autor e consumador da fé, está aqui nesta noite para dizer, eu sou o médico dos médicos, eu posso todas as coisas, nele há poder. E a palavra diz que ele atravessa o mar, e neste mar uma grande tempestade abate os seus discípulos, traz os seus discípulos medo, traz os seus discípulos dúvidas. E eu posso dizer para você que nessa noite, quantas vezes a tempestade se levantou, quantas vezes os ventos fortes veio ao contrário, e as dúvidas veio ao seu coração. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aquele a quem o barco Jesus está, não se preocupe, porque Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento, louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para operar em meio às tempestades. E nesta noite eu quero dizer para você e liberar uma palavra para a sua vida. Não importa a tempestade que você está vivendo, se Jesus entrar no barco, Ele vai cessar a sua tempestade, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que os discípulos estavam com medo. E aonde o medo entra, a fé ela vai embora. Aonde o medo entra, a fé vai embora. Mas aonde a fé ela emana, ela começa, aonde a fé está, o medo ele sai, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo aqui para você, não dê lugar ao medo, dê lugar à fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquele homem acalmou a tempestade e acalmou o vento. E os discípulos perguntaram, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é este? Este é aquele que antes da fundação do mundo, Ele estava presente, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele que, quando o inimigo veio, enganou Adão e Eva, a palavra diz que ele seria a semente que venceria todo o mal, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele que estava, quando os anjos vieram matar o povo do Egito, o anjo da morte, e aqueles que encontraram o sangue nos umbrais da porta, o povo de Deus, o povo de Israel foi livre, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele que estava na coluna de fogo durante a noite, e durante o dia, ele era a nuvem que cobria o povo de Deus. Sabe quem é este? Este é aquele que veio libertar a vida do homem. Sabe quem é este? Este é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Sabe quem é este? Este é aquele que põe reis, este é aquele que tira reis, este é aquele que coloca governantes e tira governantes. Sabe quem é este? Este é aquele que libertou o povo do cativeiro. Este é que está presente nesta noite e vai libertar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é aquele que era e que é e que há de vir e vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe quem é este? Este é aquele que carregou aquele madeiro sobre as ruas de Jerusalém, levando aquele lenho maldito por amor a mim e por amor a você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele inocente que foi levado e pregado naquela cruz, e através do seu sangue, Ele justificou você, justificou a mim, para que hoje nós podemos dizer, somos livres, somos libertos pelo poder do sangue de Jesus.
Sabe quem é este? Este é aquele que João viu na ilha de Patmos, quando olhou para ele, olhos de fogo, voz de muitas águas, cabelos brancos, seus pés como latões reluzentes, e o brilho dele emergia sobre a glória. Este é Jesus, o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele que tem para você salvação, libertação, cura nesta noite, e quer te dizer, se você crê nele, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, e ninguém poderá tirá-lo de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é este? Este é aquele que vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Ao lago de fogo estão preparados para Satanás e todos aqueles que negarem o meu nome. Mas para você que está aqui neste culto nessa noite, sabe o que você vai ouvir? Benditos do meu Pai, vem para o reino que eu vos tenho preparado. Este é aquele que tem poder de lançar o homem no inferno, mas também tem poder de tirar ele de lá. Louvado seja o nome do Senhor. E este nesta noite, Jesus de Nazaré, é o que está aqui, que está operando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai para o outro lado, deixa uma multidão, 10.000 pessoas, para ter um encontro com um único homem, com a única pessoa. Lá em Gadara, Jesus deixou toda a sua agenda. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus não é como homem. Jesus não importa com status. Jesus não importa com fama. Jesus importa com você e comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo aqui nessa noite? Jesus não importa com status. Jesus não importa com seu dinheiro, porque não precisa. Jesus não importa com a sua posição social. Jesus importa com você, querido. Jesus importa com você, amado. Não pela sua conta bancária. Ele não está preocupado com isso, não. Com o seu carro do ano, ele não está preocupado com isso, não. Com a sua casa nova, para ele tanto faz. Jesus importa é com você e comigo, querido. Jesus não importa com CNPJ. Jesus importa com vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus nessa noite que está aqui para operar na sua vida um milagre, para transformar a sua vida. Se você vive uma vida de amargura, de tristeza, de uma vida sem esperança, Jesus está dizendo: eu posso trazer esperança, eu posso trazer paz. Hoje eu estava ali com o irmão lá no anexo, e ele me diz assim: pastor, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Depois que eu passei a andar com Jesus, o meu casamento se tornou paz, a minha vida se tornou em paz. Hoje eu posso dizer, a verdadeira paz só tem quem tem Jesus, pastor. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Só tem paz quem tem Jesus. Nós estamos pregando aqui religião, nós estamos pregando aqui título de igreja, nós estamos pregando Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que pode tirar pessoas das drogas, pessoas dos vícios da rua, e transformar em um servo fiel, em uma pessoa que realmente agora ele faz parte de um povo que vai morar com ele no céu. Esse Jesus preocupa com vidas. Ele não preocupa com posição social. Ele não quer saber como é que vai sua conta bancária. Algum dia Jesus te perguntou isso? Algum dia Jesus te perguntou qual o ano do seu carro? Qual sapato ou vestido que você veste? Jesus não quer saber. Jesus quer saber de você. Tem hora que eu pergunto: por que Jesus me amou? Eu não merecia, mas Ele me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me libertou, Ele me curou, Ele sarou minhas feridas. Não eram feridas do corpo, mas era ferida das almas. A minha alma estava ferida.
E Ele só pode abraçar a sua alma. Ninguém pode. Esta noite Ele está dizendo: eu quero te abraçar, eu quero te consolar, eu quero trazer paz à sua vida. Edrenai se cantalamanai. Só Jesus pode fazer isso. Do outro lado, um endemoniado. Eu fico olhando Jesus, meus irmãos. Não há um amor maior do que este. Não existe. Ele marcou um encontro, sabe aonde, Márcia? Num cemitério. Ninguém faz isso. Ninguém sem consciência marca um encontro com alguém no lugar de morte, aonde ninguém quer ir. Mas Jesus vai aonde ninguém quer ir, porque Ele vai atrás daquele que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que aquele homem tinha legiões de demônios. 6.000 demônios. Um demônio já é muita coisa. Você imagina 6.000 demônios. A palavra fala que aquele menino, aquele homem, ele rasgava as suas vestes, ele andava nu. A nossa mensagem nessa noite não é sobre só o endemoniado, sobre aquele homem, é sobre a família dele. Hoje a palavra é sobre família. Deus vai restaurar famílias aqui nesta noite. Quem crê nisso? Porque aquele homem tinha família. E os 3 textos que nós lemos nos fala: primeiro, do endemoniado de Gadareno. Segundo, a filha de Jairo. Terceiro, a mulher do fluxo de sangue. Todos esses tinham uma família. E toda a família sofria por causa deles. A mensagem não é sobre uma pessoa, é sobre família. E não tem nada mais que Deus ama, que Jesus ama, do que família. Jesus ama a sua família, querido. Jesus ama a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele rasgava as suas vestes, andava nu. Você já imaginou? Para a família. Você já imaginou, Vander Lúcio? A gente tem luta na nossa família, né? Mas igual a família desse jovem, desse homem, não tinha como. Ele andava pelado. Acorrentava, ele quebrava as correntes. A palavra diz que ele andava de noite para cima e para baixo. Ele não tinha paz. A palavra diz aqui, ó, o texto, que este homem vivia conversando dia e noite com os espíritos. Ele não tinha um momento de sentar, como você está sentado aqui, conversar com seu pai, com sua mãe, conversar com o Vander Lúcio. Ele não tinha essa paz, de tanto que ele vivia atribulado, de tanto que ele vivia possesso. E Jesus foi ter com ele. Você está achando que era alguma coisa quando Jesus foi ter com você, querido? Eu não era ninguém. Não sou ainda, né? Mas não era nada. Eu não tinha expectativa nenhuma dessa vida. Porque eu imaginava, o homem nasce e morre e acabou. O que é isso? Que história é essa? Como isso é assim? Eu nasço, não tenho perspectiva, vou trabalhar. E aí, depois, o que vai acontecer comigo? Você já não passou isso na sua cabeça? E eu perguntava, como pode ser isso? E é interessante que, né, meus pais, até então, não conheciam o Senhor também. Eles não tinham um encontro com Jesus. Eles não acreditavam que Jesus amava a vida do homem, que se existisse, Ele morava no céu e nós estávamos jogados aqui, como se não fôssemos ninguém. Mas aprove a Jesus. Um dia Ele me encontrou, e juntamente comigo, Ele encontrou minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para resgatar, Ele veio para restaurar, Ele veio trazer você a forma original que Ele te fez para viver ao lado dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem poder de fazer isso na sua vida, de transformar você, querido. E a palavra diz que Jesus, quando chegou,
ele corre e se prostra diante de Jesus. E aquela legião de demônios disse assim: Senhor, por que vieste? Ainda não é chegada a nossa hora. Olha o poder de Jesus. Até os demônios, eles se prostram diante de Jesus. Se Jesus está na sua vida, temer o quê? Temer o quê, meu irmão? Que até o inferno, ele se estremece mediante o nome de Jesus, querido. Não há, eu quero deixar aqui para você bem claro, não há macumbaria, não há feitiço. Quem tem Jesus, as trevas não podem tocar. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus. Se você tem Jesus, pastor, mas fizeram um trabalho para mim lá no alto, mataram lá uma galinha, fizeram, meu irmão, pode deixar ele fazer o que quiser, porque quem é este está presente na sua vida. O Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, ele faz parte da sua vida agora. Não importa aquilo que se levanta contra você, importa aquele que está com você. Se Jesus está com você, as obras malignas não podem te atingir. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem poder de tocar na minha família, ele não tem poder de trazer mal algum a mim. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo, louvado seja o nome do Senhor. E o poder é tão grande que todos aqueles demônios se prostraram diante dele e fizeram um pedido para ele. E Jesus até ouviu o pedido deles, para provar que Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem agora, que não podia nem um minuto ter paz, você já imaginou uma vida dessa? A minha vida era mais ou menos assim, meus irmãos, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida sem esperança. Eu quero nessa noite aqui, diante da igreja, diante daqueles que me assistem, eu quero dizer: Jesus, eu amo o Senhor. Jesus, eu amo ao Senhor. Eu quero te agradecer, porque um dia também o Senhor me libertou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor, porque hoje eu sou feliz, porque o Senhor um dia me encontrou, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquele menino, aquele homem se assentou com Jesus. Você já imaginou? Que felicidade que aquele menino sentiu, que aquele homem sentiu. Estou falando menino aqui, não sei, né? Um rapaz sentiu. Eu agora posso falar com Jesus. Eu agora posso ouvir a voz dele. Onde eu só ouvia os espíritos malignos, hoje eu ouço a voz doce e suave de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus nessa noite é feliz. Quem ouve a voz de Jesus é liberto, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu posso ouvir a voz de Jesus. Ele se assentou comigo. Imagine a cena, meus irmãos. Eu queria que você fosse comigo lá, com Jesus. Jesus olhando para aquele moço: e aí? E agora? Como você está? Como você tem passado agora? Você está feliz? O encontro comigo mudou a sua vida? E aquele jovem disse: Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho paz. Eu agora não sou atormentado mais por aqueles espíritos malignos. Eu agora ouço a tua voz. A tua voz é poderosa. A tua voz é maravilhosa. A tua voz cura. A tua voz salva. A tua voz liberta. Louvado seja o nome do Senhor. A tua voz traz vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que aquele homem ou aquele jovem, ele disse assim: deixa eu ir ter com o Senhor. Eu quero subir no barco. Eu quero ir junto com os discípulos. Jesus disse: ó, você vai para a sua casa, para a sua família. Jesus está te libertando nessa noite e está te levando você para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Você foi a vergonha da sua família. Você muitas vezes trouxe tantas decepções para a sua família, mas agora você vai falar de mim.
que eu sou aquele que pode libertar verdadeiramente a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, eu imagino aquele jovem chegando na casa dele, batendo na porta. Eu imagino a surpresa, né? Lá vem ele de novo. Lá vem ele trazer tudo aquilo que ele trouxe para essa sociedade: vergonha, dor. Mas agora não. Agora Jesus está na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que trazia só dor, aquele que trazia só sofrimento, agora ele vai trazer uma palavra de esperança para aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu era aquele, talvez, como aquele jovem, trazendo tristeza para minha mãe, trazendo angústia para ela. Mas quando Jesus veio ao meu encontro, aí mudou todas as coisas. Agora já vive não eu, mas agora vive Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega naquela casa. Eu imagino a surpresa daquela família, porque eu disse que Jesus trabalha não individualmente, mas com família. Aí eu imagino a família: é você? É você que está aqui? Você está conversando, agora você está falando, agora você está liberto. O que houve? Eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Ele me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que quando ele passava na rua, né? Eu posso até imaginar, né? Ele passando lá em Gadara, aquele homem, e as pessoas encontrando com ele e dizendo: você é daqui? Você é novo aqui? Porque Gadara era pequena, uma cidade pequenininha. Você, né? Você veio de onde? Ele disse: não, eu sou daqui, eu sempre fui daqui. Ah, mas eu não lembro de você. Eu não sei. De onde você é? De qual família que você é? Eu não morava aqui não. Eu morava lá no cemitério. Mas eu tive um encontro com Jesus. E Jesus me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou aquela família lá, ó, que eu trouxe tanto de tristeza, angústia. Mas agora Jesus me libertou. Eu sou uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquele gadareno, que ninguém queria ficar perto dele agora o bom cheiro de Cristo, a presença de Cristo, porque aonde Jesus chega na sua vida, as trevas vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi o maior missionário de Gadara, dizendo: Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E toda aquela cidade se rendeu aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela família foi restituída. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Dizer a minha esposa, minhas filhas, né, minha sogra. Eu falo filho, né, porque eu não tenho um genro, eu tenho um filho. Deus me presenteou com vocês. Deus me deu essa família que vai morar comigo no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Andaremos com Ele aqui, porque tem gente que diz que vai andar com Deus lá no céu, mas não anda com Ele aqui. Isso é uma mentira. Como você vai andar com Ele lá no céu se você não anda com Ele aqui? Mas hoje, Jesus entrou aqui para mudar a sua história. Você vai andar com Ele aqui todos os dias. E Ele nos garantiu algo: estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E agora, Jesus volta novamente, atravessa do outro lado. E lá vem um homem. E a palavra fala que ele é príncipe. Não é qualquer um não, hein? Um homem de status. Homem que construía sinagogas. Homens que era bem visto diante da sociedade. Uma posição social, financeira. A gente olha assim e acha que ninguém, não precisa de nada, né? Mas chegou na casa dele a morte. E quando a morte chega, né? Vem junto com ela a tristeza, a angústia. Chegou a enfermidade na casa daquele homem. Quando ele viu Jesus, sabe o que ele fez? Ele esqueceu que ele era príncipe, que ele era alguém que
podia comprar a melhor medicina, podia comprar o melhor remédio, podia ser o que ele quisesse ser, mas mediante a enfermidade da sua filha, ele não podia fazer nada. Mas ele entendeu uma coisa: há alguém que pode salvar a minha filha, há alguém que pode curar a minha filha, há alguém que pode trazer paz para o meu lar, há alguém que pode operar na minha casa. Esse é Jesus, o Filho de Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que ele se joga diante aos pés de Jesus, e diz: Jesus, vá comigo até a minha casa, e se o Senhor pôr a mão sobre a minha filha, ela será curada, louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora Jesus respondeu para ele: eu irei. É tão bom quando você ora, né? E Jesus responde na mesma hora. Quem já viveu isso aqui, hein? Quantas vezes eu orei e Jesus me respondeu na hora. Que alegria, meus irmãos, você saber que Jesus está com você. Na mesma hora, Jesus ouviu aquele homem e disse: eu vou estar na tua casa. E nessa noite Jesus está aqui, neste culto, dizendo: eu também vou com você. Eu também vou operar um milagre na sua casa. Eu vou operar um milagre na sua família. Basta você crer e eu vou restaurar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que eles caminharam para a casa de Jairo. Mas de repente, ele encontra uma mulher, 12 anos, perdendo sangue. Você já imaginou isso? 12 anos perdendo sangue? Aquela mulher já devia ser branca, pálida. 12 anos, uma hemorragia. Ninguém podia curar aquela mulher, meus irmãos. Mas naquele dia, não era qualquer um que estava passando. Era Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher veio por detrás dele e tocou. E a palavra relata que era uma mulher, não falou o nome, não falou quem era apenas uma mulher. E a palavra diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, no mesmo instante, a hemorragia parou e ela foi curada, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jairo, eu imagino Jairo, né? Na história aí, né? Jesus para, imagina Jairo. A filha dele estava para morrer, meus irmãos. A filha dele estava enferma e ele sabia que ela ia morrer. Os médicos tinham desenganado ela. Falei: olha, já leva sua filha para morrer em casa. Não tem recurso para ela. Aí eu imagino, passando pela cabeça de Jairo. Agora Jesus para e pergunta: quem me tocou? Eu imagino Jairo, desesperado. Se fosse eu, né? Ansioso, pronto. Agora o negócio foi para água abaixo. Agora acabou. Jesus vai explicar, querer saber quem tocou ele. E os discípulos: Senhor, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta quem te tocou. Aí Jesus vai falar com os discípulos. Jesus vai saber quem tocou ele. E Jairo desesperado. E chega uma notícia: a tua filha está morta. Não incomoda ele mais não. Meus irmãos, para Jesus não há nada impossível. Jairo, crê somente e ela será curada. Louvado seja o nome do Senhor. Crê somente e ela será curada. Quem crê em Jesus nesta noite, quem crê em Jesus, o Deus do impossível, levanta a mão e dá glória a Deus nesta noite. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode ressuscitar, Senhor, os mortos e trazer vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela estava morta. Mas agora, a palavra fala que aquela mulher tinha algum nome? Tinha ou não? Mulher. Ninguém conhecia. Mulher. Mas agora, quando ela toca em Jesus, aí a palavra diz assim no verso 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Antes era uma mulher desconhecida. Agora é o quê? Antes era mulher. Agora é o quê? Eu não sei você, mas como é bom ser chamado de filho. Eu agora tenho um pai, o pai da eternidade. Você agora é filho dele. Você agora não é um desconhecido meio multidão.
agora você é filho. Quem é filho aqui nessa noite dá um brado de vitória e dá um glória a Deus. Eu sou filho dele, aleluia, Senhor. Eu hoje sou filho. Ah, Pai, eu amo a Ti, Pai. Glória a Deus, eu tenho o melhor Pai que existe em toda a terra, em todo o céu. Ele é meu Pai, aleluia. E Ele está dizendo essa noite, eu quero te chamar você também de filho. Filho é só aquele que aceita Jesus. Filho é aquele que nasce. Filho é aquele que é nova criatura. Aí agora você é filho, louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus chega na casa de Jairo. A filha morta em cima da cama. Os incrédulos. Para que Jesus está aqui? Para que Jesus veio? Já morreu, já acabou. Para que Jesus veio aqui essa noite? Já terminou tudo. Eu tenho uma palavra para você. Ainda que seja morto, viverá. Ainda que seja morto, viverá, querido. Você não vai passar pelo dano da segunda morte. Sabe por quê? Porque agora você vai morar no céu com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tirou os incrédulos de lá e disse: só vem aquele que crê em mim. Pedro, João, pai, mãe. E quando Ele olhou para aquela criança, Talita cumi, levanta e come, louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina que estava morta, ela reviveu e Jesus entregou aos seus pais. Jesus nessa noite vai restaurar famílias aqui. Alguns que ainda não acreditam, Deus vai restaurar sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Esta noite é noite de restauração. Se família está sofrendo, Jesus vai nesta noite trazer o alento para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ali